Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar seguimento aqui na nossa aula, né, sobre indicadores de liquidez. Vamos falar agora de liquidez imediata. Liquidez imediata, então, é o segundo indicador do grupo de indicadores de liquidez, né, que trata da situação financeira da empresa. A liquidez imediata, então, ela indica a capacidade financeira imediata, né, que a empresa possui para pagar cada real de obrigação no curto prazo. Vocês viram anteriormente na liquidez geral que a gente fala, a liquidez geral, né, ela abrange curto e longo prazo. A diferença dela para a liquidez imediata é que aqui na liquidez imediata a gente trata de curto prazo, mas a gente não considera todo o ativo circulante, a gente considera apenas aquele conjunto de contas que a gente chama de disponível. Né? Então, esse indicador, a forma de entender ele é semelhante ao do indicador da liquidez geral, ou seja, quanto maior for o valor do índice, melhor é a capacidade financeira ou liquidez da empresa. Tá? Então, aqui a gente vai pegar a fórmula de cálculo, né, da liquidez imediata. A gente vai pegar o grupo de contas que a gente chama de disponível, que é caixa, bancos e aplicações de curto prazo, e dividir pelo passivo circulante. Né? Ou seja, então a gente pega aqueles valores que a empresa possui, né? Ou seja, aquele valor que tem muita liquidez para ela. Né? Liquidez é a capacidade de um determinado bem, né, ou direito e se tornar um recurso monetário, né? Ou seja, se tornar dinheiro. Né? A caixa e o banco possuem liquidez imediata, só eu ir lá pegar o dinheiro no caixa ou ir no banco e sacar, ou até mesmo com cartão de débito, né? Eu só passo lá, a liquidez é imediata. Aplicações de curto prazo, no curto prazo elas vão se realizar, eu vou resgatar essa aplicação, então o dinheiro vai estar na minha conta. Né? Então a liquidez é muito alta em relação a esses bens. Né? Agora, imagine só, por exemplo, um terreno, um imóvel, né, o prédio da minha empresa. A liquidez desse bem, ela é muito baixa. O que, que isso quer dizer? Né, o grau de liquidez, né? É muito baixo. Quer dizer que é muito difícil eu transformar esse bem em dinheiro. Né? Porque imagina, eu vou ter que vender, além do processo de. Vou ter que mudar a minha empresa, né, do imóvel, vou ter que colocar o imóvel à venda, esperar aparecer um comprador, vender, tem todo o processo burocrático, até que no final eu vou ter o dinheiro em mãos. Né? Então, liquidez é isso. Tá? O grau de liquidez de um bem para o outro é isso. E o disponível são essas contas que têm um altíssimo grau de liquidez, ou seja, é o dinheiro que está ali praticamente, né, nas mãos do empresário para ele pagar as dívidas de curto prazo. Então é liquidez imediata, por isso que tem esse nome, né, imediato, ou seja, se eu quiser pagar hoje essas dívidas, eu vou ter tanto. Né? Então eu calculo da seguinte maneira: eu pego o disponível, nesse meu exemplo aqui, o disponível que eu tenho é somente caixa e banco, eu não tenho aplicação de curto prazo. Então aqui eu tenho apenas caixa e banco, então eu pego esse valor de 100 e divido pelo passivo circulante, que é 650. Isso para 2019. Em 2019 deu um valor de 0,15. Né? O que significa esse 0,15? Vamos lá interpretar ele. Né? Esse indicador de 0,15 significa que para cada R$ 1 de dívida de curto prazo, a empresa possui 15 centavos de ativo disponível para quitá-la. Né? Então, ou seja, outra forma de analisar, né? Apenas 15% das dívidas de curto prazo poderiam ser quitadas com o ativo disponível. Então, se eu pego toda aquela dívida que está no meu passivo circulante, apenas 15% daquele valor poderia ser quitado de forma imediata com o dinheiro que eu tenho hoje, né? Em caixa, bancos, né? E se eu tivesse, né, aplicações de curto prazo. Então é dessa maneira que eu analiso esse indicador. Por isso que quanto maior for esse valor, né, melhor para a empresa. Agora, calculando, né, o indicador de liquidez em todos os anos, a gente consegue ver a evolução desse indicador, né? Como é que ele variou de ano a ano, né? Então, calculando, pegando esses valores que estão nesse retângulo vermelho, né?
A tabelinha aqui embaixo mostra os valores deles, então vamos ver como é que ficou o gráfico. Aqui no gráfico, então, de 2016 para 2019, né, houve, de forma geral, uma queda muito grande. 2016, né, o indicador estava em 0,4, ou seja, 40% da dívida de curto prazo poderiam ser poderiam ser quitá-las, né? Poderiam ser quitadas imediatamente com o disponível. Depois esse indicador aumentou um pouquinho para 0,44, ou seja, 44% dessas dívidas poderiam ser quitadas de forma imediata. Aí caiu para 0,41 e depois caiu drasticamente para 0,15. Né? Então, ou seja, aqui a gente tem uma queda muito brusca na liquidez imediata. Né? Aí aqui a gente, essa análise geral, né? Como é que a gente pode analisar esse momento? Então, a capacidade de pagamento de curto prazo da empresa permaneceu praticamente estável de 2016 a 2018, né? Praticamente estável, porém caiu drasticamente no último ano. Então, essa é uma forma de analisar. Igual eu falei anteriormente, né? A forma de se fazer o texto, né? De se escrever o texto é subjetiva, cada um escreve de uma forma que achar mais adequado, né? Considerando quem vai ler, né? Mas a ideia aqui é quanto maior o indicador, melhor para a empresa, né? E a análise de um para um, né? Ou seja, para cada R$ 1 de dívida de curto prazo, a empresa possui X reais de ativo no disponível para quitá-las. Então, isso aqui é a liquidez imediata, tá certo, pessoal? Bom, nos próximos vídeos eu vou falar então de liquidez seca e liquidez corrente. Por enquanto é isso, pessoal. Um abraço, até mais.